Existem alguns jogadores que todo mundo queria ter visto disputando uma Copa do Mundo, mas a verdade é que infelizmente muitos craques ficaram de fora. Alguns sofreram por lesões, outros tiveram problemas com os treinadores e, logicamente, tiveram aqueles que foram apenas esnobados. Mas também teve craques que simplesmente nasceram na época errada. Já parou para pensar como foi concorrido estar na seleção de 70, por exemplo? Nesse vídeo, eu farei a minha escalação dos 11 craques que nunca disputaram uma Copa do Mundo. A extraordinária seleção brasileira dos 100 Copa. Vamos à escalação? No gol, teríamos Fábio. Talvez o caso mais absurdo do futebol brasileiro moderno. Ele tem mais de 1000 jogos na carreira, ganhou Libertadores, campeonatos nacionais, estaduais, uma regularidade impressionante durante mais de uma década. Mas enquanto diversos goleiros tiveram mais de uma oportunidade de Copa na seleção, Fábio ficou marcado como um dos maiores nomes da posição a nunca disputar a Copa do Mundo. Uma grande injustiça, com um cara vencedor por onde passou. Já na lateral direita iríamos de Rafinha, campeão da Champions League pelo Bayern de Munique, um lateral experiente, técnico e inteligente taticamente. Durante anos, ele foi um dos laterais brasileiros mais consistentes na Europa, mas nunca converteu isso em uma vaga numa Copa. Na zaga, nós iríamos de Alex, o zagueiro, e Dedé. Alex foi um verdadeiro monstro defensivo, com passagens por PSV, Chelsea, Milan e PSG. Ele era forte no jogo aéreo e tinha um excelente posicionamento, além de ser um líder nato dentro de campo. Já o zagueiro Dedé, no auge entre Vasco e Cruzeiro, ele era considerado por muitos um dos melhores zagueiros das Américas, mas infelizmente as muitas lesões impediram que Dedé alcançasse voos ainda maiores em sua carreira, inclusive uma chance em Copa do Mundo. Na lateral esquerda, eu iria sem sombra de dúvidas com Serginho, ídolo do Milan, um jogador com velocidade, força física e capacidade ofensiva. Serginho era um lateral moderno antes mesmo do futebol moderno se tornar um padrão. Agora nós chegamos ao meio de campo. Como volante de marcação, eu iria de Amaral, o famoso cão de guarda. Pouca técnica refinada, mas enorme capacidade de combate. O tipo de jogador que todo treinador gosta de ter em campo. E ao lado de Amaral, como segundo volante, eu iria de Flávio Conceição, mais técnico, mais refinado, capaz de marcar e também iniciar as jogadas até o ataque. A dupla oferece equilíbrio perfeito entre força e qualidade. Mais à frente, teríamos centralizado no meio de campo Alex. Para muitos torcedores brasileiros, o maior jogador do Brasil a nunca disputar uma Copa do Mundo. Alex era o camisa 10 clássico, passe refinado, visão de jogo, assistências, liderança, o cérebro da equipe. Já no ataque, pela direita iríamos de Dirceu Lopes, talvez o nome menos conhecido dos mais jovens, mas quem conhece a história do futebol brasileiro sabe o tamanho do craque que foi Dirceu Lopes. Ele atuou principalmente no Cruzeiro nos anos 60 e 70. Era um atacante com habilidade técnica fora do comum para sua época, drible, velocidade e gol. Muitos acreditam que ele deveria ter estado na Copa de 70. A ausência dele naquele Mundial ainda é considerado por alguns historiadores do futebol uma das maiores injustiças da história da seleção. Na armação ofensiva, nós iríamos de Marcelinho Carioca, o maior cobrador de faltas da história do futebol brasileiro e talvez da história do futebol mundial. Bolas paradas letais, chutes de longa distância, assistências, personalidade. Num time com Alex criando e Marcelinho nas bolas paradas,
o adversário simplesmente não teria paz. E fechando o time, iríamos de Jardel como centroavante, 2 chuteiras de ouro na Europa, artilheiro em Portugal, artilheiro na Turquia, uma verdadeira máquina de fazer gols. Com Alex, Dirceu e Marcelinho criando as jogadas, Jardel receberia oportunidades o tempo inteiro e teríamos a certeza de gols. Qual seria então o esquema tático? Na prática, o time atuaria num 4-2-3-1. Então, nossa escalação seria Fábio no gol, Rafinha e Serginho nas laterais, Alex e Dedé como zagueiros, Amaral e Flávio Conceição como volantes, Alex, o cérebro da equipe, o camisa 10, como meia central. Como meias nas laterais, iríamos de Dirceu Lopes e Marcelinho Carioca, e como centroavante fixo, Jardel. Um time técnico, experiente, criativo e muito perigoso nas bolas paradas. E como técnico dessa constelação, o genial Vanderlei Luxemburgo. Você acha que esse time teria chances reais de levantar a Copa do Mundo de 2026? Escreva nos comentários a sua seleção dos esnobados das Copas do Mundo. Curta e compartilhe esse vídeo com seus amigos fãs do esporte bretão. Tchau!